Eu tenho uma pergunta, Nath, pode pra fazer pra vocês, que vai atingir tanto o lado pessoal quanto o lado profissional. Pra quem assiste Nath Pod já sabe essa pergunta que eu tô fazendo. A vida de vocês, a nossa vida é um filme. E ela tá passando aqui agora todas as cenas possíveis. E aí a Nath pode dar um poder pra vocês, como se fosse um poder. Vocês têm essa cena. E essa cena ela podia ser... Você pode colocar ela no passado, ou você pode colocar ela no futuro. Tá? Tá. Qual cena que falta? Ou qual cena que precisa ser colocada lá no futuro? Quer começar? Pode. Eu acho que... Que bug! Deu um bug! Tã, tela azul. Pode Olha, ir. eu acho que, falando de cena Lu e Rayane, projeto Lu e Rayane, né? Eu vejo um palco enorme, muita gente, mas melhor do que isso, melhor acho que do que ver muita gente, é ver as pessoas, tipo, realmente sentindo que a gente sempre fala que a gente quer, o que a gente quer passar através do nosso projeto. A gente quer passar amor e alegria e que as pessoas se sintam em casa com a gente, sabe? Que as pessoas possam ir no nosso show para realmente sentir algo bom, sabe? Nosso desejo é mudar o dia ou a perspectiva daquela pessoa que tá no nosso show. Então, a gente vê esse show lotado de pessoas que vão sentir isso, sabe? De ver a nossa família em cima do palco, sabe? Vendo tudo isso se realizar, né, Rai? Exato. E, principalmente, que a gente possa acontecer para realmente, eu acho que ser um testemunho, né, Rai? Sim. Né? Do que Deus pode fazer na vida das pessoas, né? Porque a nossa história, eu acho que desde o início é um testemunho. Então, É um piso que eu dou o chão, né? exatamente isso. Então, assim, eu acho que hoje o sonho da Lu e Rayane de chegar mesmo no topo, eu acho que o principal é esse, sabe? É claro que o show lotado é muito importante. Tudo, né? Os todo fãs, sucesso, pelo né? amor de Deus. Tudo que o sucesso te traz, né? É maravilhoso, né? Mas eu acho que vocês poder subir num palco e as pessoas olharem e falarem, caramba, elas conseguiram, eu também posso conseguir. Sabe, as pessoas olharem e falar, nossa, olha a história delas. Porque a gente sabe que quanto mais pessoas, mais a proporção da gente atingir, é mais influência que a gente tem. Então, a gente quer levar isso, sabe? A gente quer levar essa alegria, essa verdade e mostrar quem tá com a gente mesmo, né? Que sem Deus a gente não vai, né? Não seria nada. Né? Vai, Dona Rai. A Dona Rai já tá toda emotiva ali, gente. Engraçado, na minha concepção era diferente. Aí, aqui. tá vendo? Que a Lu é toda eu tenho cara mais... de brava. Que a Rai tem cara de brava, né? Mas eu já chorei várias vezes, tô segurando aqui. E ela chega, eu tô olhando ela emotiva ali, eu falei, gente, olha só, mas É por isso que eu tenho a cara de brava que o povo fala, gente. Mas não é porque eu sou brava, é porque eu tenho que tentar me blindar, porque eu sou muito emotiva. Eu sou derretida. muito manteiguinha, aí eu tenho que, né? Qual que é a sua cena, Dona Rai, que falta? Na verdade, eu e a Lu conversa muito sobre isso, né? Então a gente tá muito Vocês já batem, que sincronizada top. Muito. sobre esse mesmo propósito. E a gente até tem uma tatuagem igual, né? Que tá escrito Apenas Ame. Ela tem bem aqui, eu tenho bem no pescoço. Que é os nossos projetos futuros também. Social, né? Que você está... A gente vai conversar depois. Olha, outro spoiler, meu Deus, quanto spoiler hoje, no dia de hoje. Que a gente... Que é essa questão de apenas amar a pessoa independente do jeito que ela é. Independente se a pessoa... O que ela fez ou deixa de fazer. Então, o amor, ele supera tudo, né? Então, a gente quer levar esse amor, quer levar essa alegria para as pessoas por onde quer que a gente passar. Né? Esse E é o a gente propósito. sabe que a música é a maneira mais... Como que pra mim, Não ter julgamento, né? Perante nada, assim. é o instrumento mais forte pra chegar nas pessoas hoje, é a música. A música, ela te dá muito poder. Muito poder. E se você souber como usar, você transforma muita Vidas. coisa. Entendeu? Vidas.
Me vejo muito bem sucedida, fazendo 2, 3 viagens por ano, uma delas internacional, com a minha casa linda, maravilhosa, o meu carro do ano. Isso, eu me vejo assim no futuro. Cara, eu acredito assim, Nath, tanto em Deus e acredito tanto que tudo que ele faz pela gente, pelo que a gente acredita, é tão assim, certinho, do jeito que tem que ser, sabe? Tanto é que eu tenho tatuado aqui todo o tempo de Deus, que eu realmente não mexeria em cena nenhuma e não colocaria cena nenhuma, sabe? Eu acho assim, como a gente perde alguém que a gente ama tanto, eu acho que pra quem perdeu uma mãe, sabe o tamanho da dor e desse luto eterno que fica, principalmente quando você conhece a sua mãe, quando você é parceiro. Quando eu perdi a minha, eu escrevia muito isso nos meus stories. Cara, você sabe como é que é o cheiro da sua mãe? Você sabe como é que é o eu te amo dela de volta pra você? Você sabe como é que é? Você sabe o tipo sanguíneo da sua mãe? Você sabe a coisa que sua mãe não pode comer, que dá alergia? Tem gente que não sabe disso. E só sabe quando morre ou quando fica doente. Eu me emocionei, desculpa. Ai, Deus! Isso é muito... É que eu tenho, assim, verdadeira loucura pela minha mãe. Eu imagino que você... Eu tinha demais. Só que quando ela morreu, ela se foi uma coisa... Primeiro, muita gente não sabe, minha mãe morreu de câncer, né? Uhum. E por mais que essa doença seja terrível, seja, assim, uma coisa que realmente... Se tem uma das coisas que eu rezo todo dia é pra cura disso aparecer logo. Exatamente, eu ia falar isso agora. Mas é uma doença que, ao mesmo tempo, ela te dá um tempo que outras coisas não dariam. Um acidente de avião, Qualquer de carro, fatalidade, né? infarto. Uhum. Então essas coisas te dá, esse tipo de doença te dá um certo tempo. E quando a minha mãe ficou doente, graças a Deus, eu não precisei desse tempo pra provar nada pra ela e pra falar algo que eu queria ter falado, porque eu falei isso a vida inteira, sabe? Falei isso quando a gente viajava, falei isso quando ela me ligava de vídeo, a gente fazia oração quando a gente estava longe, eu filmava isso, né? Postava isso. Antes de dormir, tinha que rezar o Pai Nosso com a minha mãe. Você fazia o Pai Nosso com ela, bonitinha. E aí era bonitinho, tinha essas coisinhas. Então, Filho, você tem uma irmã, você disse pra... Tem a minha irmã. É só você e ela? E meu irmão também. Ah, são tem 3, irmão. tá, beleza. E tem meu pai agora, que é o garotão, né? Meu pai tá todo. Bom, Viva. Então eu acho que quando você vive de uma forma que realmente você vive... Na intensidade e sem medo de viver. Isso. E sabendo o seu propósito, eu acho que muitas pessoas acabam indo e não sabem por que passou aqui. E não entende o propósito. É uma pergunta que eu até te faço. Você já entendeu o seu propósito? Hoje eu tô entendendo. Eu acho que você já tá entendendo. Então, Eu fugi muito tempo dele, tá? E quando você vive quando você descobre seu propósito, você não precisa de nenhuma cena pra ser refeita ou pra ser feita lá na frente. Você já tá... Aqui, vivendo ele. Já tô aqui. A única coisa que eu quero deixar disso aqui, quando eu me for, e nem é pras pessoas, não quero dizer assim, vai sobrar alguma coisa aí? Vai. Dinheiro, algum bem material, alguma coisa que provavelmente vai dar uma confusão, vai dar uma briga depois, de quem briga quer, quem não quer. de quem fica com quem. Mas o mais importante que eu quero deixar é nas pessoas, o que vai Quem ficar... era o Thales Lessa em cada um. O que vai ficar dentro de você, o que vai ficar nas rodas de composição, quando eu não estiver aqui, o que vai ficar para as pessoas que se dizem minhas fãs, para os meus familiares, né? Pô, ele era um cara massa, um cara que, nossa, que era bom estar perto. Uma das coisas mais legais que você pode ouvir alguém falar de você é bom estar perto dessa pessoa, né? É uma coisa assim que eu nunca tinha parado pra pensar. No dia que eu ouvi isso de um cara, é bom estar perto de você. Eu falei, caramba, que coisa maravilhosa. Massa. Você tem noção disso? Tanto que você vinha aqui, eu tô achando maravilhoso estar perto de você aqui. Isso tanto que é bom, tanto que isso é bom. Isso aqui a gente não vai viver mais, né? Mas o que vai ficar dentro de mim, cara, aquele dia com a Nath foi maravilhoso. Pra mim, a cena que faltou pra ser o hit, pra mim, né? É o que tá engasgando toda hora aqui. Eu queria ter recebido a Maria lá em casa pra tomar e conversar tudo isso. Queria muito. Tu já tá aqui agora. E resenhando. Tive que trabalhar muito isso dentro de mim. Muito. Pra ser o hit, eu acho que a única coisa que faltou foi... Eu acho que sim. A gente tomar a mesma cachaça que tomava no Pepato. E zoar. Quer dizer, tá vendo aquelas merda lá que tu falava pra eu sair da escola? Que eu tinha medo de sair da escola, pro Gomes sair do emprego, pro Vini Show largar o palco. O Benício também, largar tudo que tinha ali.
que ia dar tudo certo. Agora deu tudo certo. Vamos curtir agora que deu tudo certo. Acho que não deu tempo. Não deu tempo, não. Pra ser o hit pra mim é isso, porque com os meus amigos, com os meus irmãos aqui, a gente construiu tudo. A gente conseguiu. E não tem como não ter isso dentro de si, porque assim, hoje eu recebo eles na minha casa, antigamente não tinha nem casa pra receber. Hoje eu vou na casa deles e eu vejo que todo mundo tá massa. Também. Que aquele sonho que a gente sonhou, que eles disseram que eu vim primeiro, mas tá todo mundo Vejo massa. isso de vocês. Massa, mas eu acho que como vai ser o hit da mesmo. porra. Faltou isso. Acho que dá seu hit também, tranquilamente, pra nós. Faltou isso. Esse bate-papo aí, né? Essa conversa, essa lavação de roupa, como as. Curtiu que deu certo, pô. Não, A gente bateu pra caralho pra dar certo, e deu certo, foi massa, deu certo ali, deu Faltou pra... comemorar. Mas Não, eu acho que- agora cair na na maturidade, entendeu? Na maturidade, assim, não é que a gente não curtiu, a gente teve tanto momento massa no camarim, tanto momento massa Não, mas eu- nos eu- lugares, mas assim, Eu tava depois disso, pensando aqui depois... agora, desde daqueles momentos dessas nossas tretas aí, idas e vindas com a Marília, eu acho que nunca teve mais uma oportunidade de dar seu hit e E pro a show Marília? dela. Não. Foi assim, foi eu e tu pra um show, foi É. eu que encontrei ela na Paraíba, foi ela que encontrou ela no show não sei aonde, não foi assim. Assim. Talvez, muito certeza absoluta, se nós tivéssemos ido em algum show, nós, Todos. todos, Pra um criar show, uma tinha situação. acontecido essa conversa, porque não tinha como não ter a conversa. Sabe, Mas eu acho que essa conversa tinha Mas nunca acontecido, teve. pra mim, essa cena perfeita, que é a cena perfeita, né? Pra mim, essa cena perfeita, ela tinha que ser longe do show, ou num rolê que a gente ia dizer assim, oh, vai ter outro DVD, vamos passar aqui 3 dias numa casa aqui compondo, ou na casa do Gomes, ou na minha, ou na casa de alguém, e a gente ia ser a gente, tipo assim, porque todo mundo tá falando aqui, todo mundo tá entendendo a Marília Mendonça. Marília A gente tá falando a Marília. Marília, Marília. sabe, Então acho que faltou isso pra gente, cabelo porque verde, né? não é... Piscina do cabelo verde. eu acho. Conta a Marília aí. Eu parei, eu fiz muito isso. Foi muitos motivos da minha ansiedade. Foi tentar mudar algo, tentar enxergar algo como deveria ser. Ninguém imaginava que isso ia acontecer. Não tinha como se preparar para isso. Não, tinha como não. E para nada. Nem tinha como se preparar para aquele telefone sem fio. Exato. Não tinha como se preparar para o que aconteceu depois. Não tinha como se preparar para Marília morrer. Pô. Então, por exemplo, a minha resposta para você é: não existe isso. Não existe. Entendeu? Não... Qual a cena ideal? A cena ideal é a gente vivendo aqui agora. Esses 4 machos que se amam, são apaixonados um pelo outro, que eu sou apaixonado por vocês. Também. Vocês mudaram a minha vida. Vocês fizeram a minha vida e meu sonho ser real. Vocês. Sem vocês, eu não teria conquistado quase nada que eu conquistei. Porque não é só talento, é sobre sonho e foco. Pessoas juntas, acreditando na mesma coisa, todos os dias, sonhando e acordando com aquilo e construindo isso. Brigando por isso, um brigando pelo outro brigando pelo outro, porque os nossos problemas eram internos, a gente nunca externou. Tudo nosso. E saí lá do interior do Rio Grande do Norte para chegar hoje, de verdade, quando eu cheguei aqui eu me emocionei quando eu vi a gente aqui, eu falei, caralho, mano, Nós estamos contando a nossa eu história pensei, eu com meus botões e com a minha solidão impossível, eu sonhava em um dia ser alguma coisa, né? E hoje a gente está sentado sendo história, sendo alguma coisa, e assim, eu acho que não faltou nada. Eu acho que a gente viveu várias Foi o que cenas. tinha que ser, né? A gente recebeu a mais. Eu tive o privilégio, eu falo trazendo uma experiência individual, porém não existe eu sozinho aqui, já está claro isso. Eu tive o privilégio de conviver com a coisa mais extraordinária que talvez eu tive a oportunidade de ver em vida. Eu convivi com uma pessoa que compunha uma música em 5 minutos. Que não precisava escrever a letra, ela não precisava repetir melodia, que ela já saía na tora, e para você entrar na música você tinha que gritar alguma ideia louca no meio para ela pensar e tal, porque se você não entrava, eu convivi com uma pessoa que Genialidade. que era absurda. um anônimo em 6 meses, era a coisa maior do Brasil. E até hoje. Eu convivi com o imortal. É isso aí. É isso aí. Deus me deu de presente a possibilidade de conviver com uma pessoa imortal e ajudar a imortalizá-la. A escrever a história dela. Então, assim, se a gente tiver que construir algo, que é uma habilidade que eu não tenho, eu já te externei para você uma vez lá na chácara,
Eu não tenho uma habilidade natural de gerar situações, por exemplo. Ligar pro poeta e falar assim, igual que ele tem isso. Ele fala assim, cara, vamos lá em casa, De unir a galera? vamos gerar. Eu não tenho essa habilidade natural de ter essa iniciativa de... se existir algo que possa precisar ser escrito, eu acho que é isso. É talvez a gente se comemorar um pouco mais, nós também, Exatamente isso. sabe? Tipo, pelo menos Faz isso agora. uma vez por mês ou a cada 15 dias, porque a gente tá junto Esses toda dias hora. eu vi uma De história vez de em vocês. não, de vez em quando a gente faz. Eu vi É, de vez em quando a gente história de faz, então- vocês, Juro. Lá em casa, geralmente eu faço lá em casa. O poeta Vocês sempre com tem, as o Júnior Gomes, a esposas. gente sempre tá, o Benício, a gente sempre tá Benício. individual, mas às vezes nós, seguinte, Eu vi uma... se eu tiver que dar um ponto de vista sobre o que você me perguntou, eu quero olhar para algo que possa se tornar real. Porque o que eu... Não viver mais lá, ou Não dá, passado ou futuro. não volta. Isso é qual massa? É que, tipo assim, ó, aproveitem, tá? Aí eu falo com vocês que estão curtindo aí o processo também, porque a gente falou da cena perfeita que não aconteceu. Mas a gente tem tanta cena perfeita na cabeça que aconteceu. Nossa, O Henrique levando a gente pro palco e agradecendo. nossa. As coisas que a gente viveu com a Pô, Marília. velho. Ou, Rapaz, as vezes que bateu então, nós, dois. show da Marília que nós fomos expulsos, o Henrique abrigou nós no camarim. É, dele. pronto. Enfim, E é aí, foi. história, entendeu? Aí outra Ele queria bater no cara aqui, botou gente pra fora. Ele ia bater no cara. E mais uma vez na nossa história, quando a gente estava completamente desamparado e se sentindo mais fraco porque não tinha como controlar, o Henrique foi lá e protegeu também. Protegeu, cuidou. A gente tem o Pepato mandando passagem pra gente, foi uma cena perfeita. cena O dia da meia do Globo. E no final de tudo, hoje que é o último dia da história até aqui, né? Porque hoje Até eu posso então, contar, até então, hoje é hoje. É. Se fosse aqui um filme pra começar outro filme, eu diria, isso aqui também era nosso sonho, a gente tá sentado, referência, Cê é falando louco. sobre uma história que a gente lá atrás É louco. já tinha na cabeça que queria viver, dizer assim, a gente precisa fazer não sei o que, não sei o que. Então hoje a gente conta a história da Marília, hoje a gente conta a história que viveu com várias outras histórias que você vai ver quando trouxer o Reno brincando aqui na parte 2, né? Sim. Na parte 2, mas assim, E falando. o que eu posso dizer pra você é, música 1, 2 e 3 na rádio, 11 bilhões vamos falar de números, 11 bilhões de streams, mais de milhares de músicas gravadas. Isso individual. Quando a gente comemorou a primeira música, era uma cena perfeita. Quando a gente bateu 1 e 2 e 3 da rádio, era uma cena perfeita. Quando o Pedro Benício subiu como artista, aquelas músicas lá eram escritas pela gente também, foi uma cena perfeita. E hoje também ver os meninos do jeito que estão agora, todo mundo aqui muito bem organizado. É louco. E viveu, Realizando venceu, é uma seus cena sonhos, perfeita, pô. matando seus demônios diariamente, porque não ficou tudo perfeito, tá, meu povo? A gente briga, a gente... Você passou por um perrengue nessa pandemia que você me contou. Pelo que eu sei um pouquinho da história, Pedro e Benício, pipoco de dupla, você também abriu mão da sua dupla Desafio. para ter A gente uma... postou ontem, inclusive. Você A primeira postagem em 7 anos. Depois de 7 anos, eles postaram a primeira vez no Instagram, vai acontecer coisa aí. É igual o cara dizia, meu filho, você vai ver coisa, DJ dizia. Ah, entendi. Tem um spoiler? Coisa boa. É coisa Meu boa. filho, você vai ver coisa. Mas pelo que eu Assim. sei da sua história, Beni, você abriu mão da sua dupla há quanto tempo atrás? Não abriu não. 7 anos. Abriram a mão dele. Tive que. Eu precisei Sim. estar a mão dele. Você, por sanidade mental, talvez, posso colocar essa palavra? Sim, é um pouco. Consequência, né? A questão da parte mental, do emocional, foi consequência de ter que parar. Por motivos de Forçadamente, né? Sincero. escritório, essas coisas, né? Sociedades, essas coisas. Forçadamente, parar o sonho deles. Não, eu tô falando sério, eu tô falando nem. Mas é verdade, é verdade. Obrigaram ele a parar o sonho. Aconteceu muitas coisas, realmente, inclusive do Pedro Benício. Foi uma parte onde eu não consegui mais compor, tudo. Mas, cara, agora vocês estão Mas- caindo na real do que tá acontecendo aqui agora. Justamente quando nós nos encontramos, nós quatro de novo. Deu tudo certo. Por exemplo, Pedro Benício. Pode estar voltando. Eita, eu tenho um Nós spoiler! Você tá vendo como tá tudo. E a história da Cara, Marília muito também é a foda, primeira vez que a gente fala abertamente. A gente só falava entre a gente. O negócio da história do DVD, a gente também... Encontro aqui dos Eu quatro falei juntos, é no uma podcast, mas eu pedi pra ser interno, né? louco, Eu acho que você não publicou aquela parte, né? a data, né, que a gente está se encontrando aqui, esse encontro não acontece normalmente, a gente se encontra, tá, numa resenha, com as esposas e tal, mas não é. Mas como o seu hit, a gente não tinha se encontrado Por isso mais. que Como o seu- parece faz que a muito gente tempo. está conversando Bastante coisas tempo. de muito Não, tempo. todo que não mundo conversa. junto, né? Como o seu hit. Por como isso o seu um hit. fala, o outro Seu fala, hit vai não. falando, porque a gente está lembrando de coisas que a gente não fala A mais. última em vez de- que a seu hit inteira tinha se encontrado foi numa live da Marília que nós quase sendo presa pela polícia.
Por quê? Isso é. Porque a gente Tem ideia, toda a vida é significativa os nossos encontros, pô. Porque a gente pegou uma Aí chácara. ele não fez aquela live. Chácara pra assistir a live dela. A Marília, ela não fez aquela. Não podia. Ela não fez aquela live. Ela voltou tudo pra 2015. DVD do Peppa. Sim. Aí nós falamos. nós temos Vamos que- alugar uma chácara e viver aquilo ali junto. O Reno também foi, não foi? O Reno tava. Foi. No meio da live, Chegou a polícia. com o som muito alto, a polícia. Não, mas você tá entendendo, não? O rolo é muito grande. Mandou parar a live. Aquele show tava no. Aí eu mamado, aí a mulher mandou parar a live, aí desliguei o som, na hora que ela deu as costas, eu aumentei o som do polícia já veio prendendo nós. Foi uma confusão, mas foi na Marília. Na live da Marília. live da Marília. Como é que é? Marília causando, agora a Nath pode também. Termina o negócio da sua dupla. Bom, Ah, verdade. Não, teve, a dupla foi no meio da história da Seu Hit, assim, né? A Seu Hit, a gente viveu, eu vivi o Seu Hit e vivi o Pedro Benício no meio, durante a Seu Hit também. Que loucura, O Pedro né? Benício, eu acabei dando um tempo, né? Eu não consegui compor na mesma frequência. Eu acredito que o Reno reforçou muito, assim, né? Entrou muito bem no time, somou demais nessa época também, né? Oi, Deve Maria demais. Acertamos juntos também, quem pegou é todo mundo junto. E a Seu Hit, chegou um momento que a Seu Hit não tava mais a mesma coisa, assim, a gente não tava conseguindo mais juntar e tudo, mas nunca foi uma sensação, meu Deus, a Seu Hit acabou, que pena. Mudou pra Goiânia. Nunca foi. Eu sempre olhei, mesmo com o Pedro Benício acontecendo e dando errado, sei que eu sempre, até hoje, a gente fala assim, e a Seu Hit? Eu olho como uma história, um dos grandes sucessos da minha vida, com muita gratidão, muito amor. Eu vejo quando a gente fala da nossa história, eu falo assim, cara, a nossa história, a gente cumpriu nossa missão. Eu não sou muito de olhar o passado, porque eu sou com a memória ruim mesmo, sabe? Às vezes eu esqueço até do que fizeram de ruim também, então eu acho que foi do jeito que tinha que ser, com as pessoas que tinham que estar. Hoje, o que eu posso melhorar, né? As decisões baseadas nos erros, não nos erros, né? Mas nos caminhos que foram percorridos. Nas escolhas. Eu me lembro, nas escolhas. Mas tem uma coisa que eu uso, que é o seguinte. Eu vi o sucesso acontecendo pra geral. Eu vi minha família acontecendo assim, olha que loucura. Um resumo, né? Zezé e Emival, lá no cu do mundo, no interior do interior, meu avô que não tinha... Você vai entender. Zezé e Emival, no cu do mundo, interior, meu avô, que não teve estudo, acredita nos filhos. Certo. Vem pra Goiânia, sofrem muito, um dos filhos morre, né? Fazendo show, né? Na estrada da vida. Zezé para de cantar, fica traumatizado, meu avô continua incentivando a diferença de idade. Por exemplo, hoje o Zezé tem 62, o Luciano tem 48. Olha só. Aí o Zezé continuou trabalhando, com o luto do irmão, Meu avô vem e fala, o seu irmão mais novo tá cantando. Luciano aprende a cantar. Pá. E aí os dois fazem dupla. E aí lançam uma música, e meu avô entende. Caramba, vou pegar as fichas na hora do almoço e vou dar pra cada um e eu vou fazer eles pedirem a música. Visão. Sem estudo, cara. Sem estudo. Meu avô era servente. Sabe? E aí, beleza. Isso um resumão. A coisa acontece pra eles. A história é muito louco porque o Zezé é mais de 20 anos mais velho do que o Luciano. E a coisa aconteceu pros dois. Quando tinha que ser. Quando tinha que ser pros dois. Então, talvez eu perguntei assim pro Zezé, o que o senhor sente? Assim, de saber que essa trajetória toda você teve que percorrer. E aí veio... Zezé fez sucesso com 30 anos. É. E aí ele... E assim, eu não me lembro a resposta dele. Mas eu fiquei muito curiosa. Eu falei, caramba, mas tudo teve que acontecer do jeito que aconteceu, sabe? E uma vez, assim que meu avô faleceu, eu sonhei com ele. Nossa, eu ia falar isso. E eu tava tava bem assim, enfraquecida na fé. E aí ele me apareceu em sonho. E ele falou assim, o que você tá reclamando? Da sua vida na música, onde você mora, as coisas que você tem. Falei, avô, é difícil, né? Porque a gente sempre quer mais, a gente sonha, assim. Eu acho que com o passar do tempo as pessoas não vão acreditando tanto em você, porque só você é novidade uma vez, né, vô? E aí as pessoas meio que vão perdendo a fé em você, no seu trabalho. A Dailara tá aí, já tem o quê? Vai fazer 9 anos e tal. Eu falei, avô, sei lá. Ele falou assim, o que você perdeu pra música? Eu falei, você não perdeu nem tempo. Eu perdi um filho. Você não perdeu nem tempo. No sonho. Eu perdi um filho. Uau. Então você para.
de pensar sobre isso. E continua fazendo o que você tem que fazer. Você tá fazendo o que tem que ser feito. Então, assim, a gente tá fazendo o que tem que ser feito. Eu sou muito mais, não sobre olhar o que foi, porque senão eu vou ficar num loop infinito. Mas a cena que eu quero, que falta ainda pra Dailara, ela vem com muito peso, porque a gente ora assim, nós duas. Deus, só me dá a Ferrari quando eu tiver condição de pagar o IPVA dela. Quando eu souber dirigir. Porque mais frustrante do que você não receber a Ferrari é você receber a Ferrari e bater ela na primeira esquina saindo da garagem. Eu tô falando de emocional. Exato. E nem de Ferrari eu tô falando. E nem de Ferrari eu tô falando. Então, assim, que Deus nos dê a visibilidade que a gente gostaria de ter, quer ter nacionalmente, né, com o nosso trabalho, com a nossa música, mas que a gente esteja preparada emocionalmente para tudo que vem não de consequência, mas de... Sabe quando você toma um remédio que tem as contraindicações? Não contraindicações, como é que é, gente? Efeitos colaterais, linda, maravilhosa. Que a gente esteja preparada para os efeitos colaterais também do sucesso, né? Principalmente emocional. Então, independente de quando ele vier, que ele venha para ser bênção e não para ser maldição na minha vida. Porque é muito triste ver muito artista chegando onde ele sempre quis chegar e se perdendo no emocional, se perdendo nos remédios para dormir, no remédio para acordar, no remédio para emagrecer, no remédio para... Por quê? Porque também que Deus nos blinde e nos traga pessoas que tenham coragem de falar as verdades pra gente. Porque é tão importante pedir, amiga. Do tamanho que você tá, as pessoas têm medo de falar o que pensam a seu respeito. Exatamente isso. As pessoas que importam, né? Então, assim, cara, é muito complicado, assim, sobre o que... A cena que na minha cabeça pra Daiane é que eu seja plena, assim, a minha plenitude emocional, familiar. A gente sabe que nunca a gente tá feliz 100%, mas que eu tenha sabedoria para que o meu sonho não seja uma estaca na cabeça de ninguém, para que a minha história, as pessoas... Quando eu não estiver mais aqui, as pessoas falam, caramba, eu estive com a Dai, foi legal. A música da Dai foi legal. Um abraço da Dai foi legal. Uma comida de rabo da Dai foi massa, porque me levantou para outro lugar. Então, assim, eu acho que é isso. A música eterniza, né? Então, acho que a gente eternizar junto com a música é uma responsabilidade, né? Então, quando você se lança uma música, ela vai ficar ali, e você estando aqui ou não, a música também vai estar. E vai estar. Então, é isso que a Dai acabou de falar. A gente... poder deixar mensagens e boas lembranças com a música no nosso lugar de fala como artista, no nosso lugar de fala como compositora, no nosso lugar de fala como pessoa, como um ser humano que tem dores, como um ser humano que tem desejos, sonhos. E a gente costuma falar também que o sucesso é muito relativo, né? Tem muita gente que tem fama e não tem sucesso, tem muita gente que tem sucesso e não tem a fama. Então, acredito que não do passado que aconteceu, que não volta, não tem como a gente mudar, e também nos moldou até aqui, mas do daqui para frente, que a gente alcance esse sucesso e essa fama de uma forma equilibrada, que é o que a Dai falou, de estar bem com as emoções, de estar com o coração É o tal de você tranquilo. pedir a bênção para Deus e pedir também que você suporte essa bênção, né? Eu acredito, Pesado Senhor, é o isso. que eu quero. Mas... E que seja feita a sua vontade. É a minha oração diária. É que seja feita a sua vontade. Estou fazendo a minha parte, estou fazendo o meu movimento, o melhor com o que a gente tem. E a gente fala também que é a forma com que você faz qualquer coisa e a forma como você faz todas as coisas. Todas as coisas que a Dailara se propõe a fazer é sempre do nosso melhor. Talvez não vai ser o melhor para quem tá vendo, porque são opiniões, mas é o nosso melhor, com sentimento, com amor, com... E até, verdade. Então, assim, As ferramentas que nós temos. As ferramentas que a gente tem. Então, a gente entrega, né? Assim, a gente confia muito em Deus. E até em conteúdo, você vai postar um conteúdo. Eu acredito que você tem da mesma fé também. Que esse podcast, que alcance, chegue onde tem que chegar. Exato. Porque às vezes a gente posta um vídeo e fala, caramba, deu 100 mil views. Putz, deu 1 milhão de views. Mas, cara, não é só aquele view que tá ali. Tem muitas pessoas que viram, às vezes, nem pelo celular de outra pessoa. Ou viu em outro lugar. Deu 100 views. 100? Bota 100 pessoas dentro dessa Dessa sala. Nossa, eu falo isso direto. Cara, você fala... só 400 pessoas Então, curtiram. você tem noção de que... Coloca 400 pessoas numa festa. A música chega em lugares que a gente não sabe. O nosso nome chega em lugares que a gente não vai saber. Exatamente. E a gente pensa, mas não tá, às vezes tá falado, mas não tem a música tocando ali. Às vezes tá e você nem sabe.
Porque ela... Você tá arrepiada? É. Então... Ai, E algo que eu senti no meu coração, depois se você quiser cortar ou não, mas... Assim, Aqui não existe isso, disso, não, gata. né? Eu acho que... Eu tô relendo a história de José na Bíblia, que eu amo a Bíblia. E José, ele foi... Deus revelou a ele que ele seria um grande governante, assim, né? Que ele seria grande, que ele seria... Em sonho, Deus revelou para José que ele seria maior que os irmãos, assim, em visão de sonhos. Sim. E aí, na ingenuidade dele, ele contou o sonho dele no coração, e o sonho nosso despertou a inveja dos irmãos, né? Imagina, como o mais novo da casa vai ser o maior entre nós. Às vezes, pra ele. às vezes você conta seu sonho na inocência para alguém que pode gerar, você não sonda e não conhece o coração das pessoas. Então, às vezes a gente comete esse erro de José, de estar dividindo os nossos sonhos na ingenuidade, e aí ele sabia do que Deus tinha para ele visualizou, ele enxergou, beleza. Mas ele não sabia o processo que iria acontecer, onde ele seria vendido pelos irmãos, dado morto pro pai, ele teria sido... Não, a história de José foi pra ele mim, teria, mas... eu li sobre isso hoje. E aí ele é vendido como escravo, ele é acusado de assédio, preso injustamente, ele vira governador. E Dentro na hora da cadeia. que Deus, revelando o sonho, ele sai direto de preso para governador. E quando ele recebe a bênção, Deus vai lá e testa o coração dele. Deixa eu colocar quem não acreditou em você, quem te vendeu para ser dependente de você. Quero ver o que você vai fazer com isso. Eu quero ver se você tem rancor no seu coração. Nada, zero. Eu quero ver. E aí, existem 3 capítulos na Bíblia que enrola não, que fala ali, e eu vi que José, não é que ele foi tranquilo para ele. Ele fez teste. Deixa eu ver se... Ele fez teste até, sabe por quê? Porque ele precisava de tempo. Pra administrar a emoção dele. Porque, de repente, imagina, você depois de ter se fudido pra caralho, todo mundo te traiu, sua família te traiu, a galera te traiu, e você agora venceu na vida, você tá lá. Aí, de repente, tem aquele gostinho. E o ego? Olha a galera vindo atrás, top, né? Agora você quer, né? Agora você quer. Aí, de repente, eles vêm e você tem a oportunidade de ser bênção ou de jogar na cara. E aí, José, ali no livro, mostra, claro, que ele teve que tirar um tempo, porque ele precisou fazer teste. Vocês vieram aqui buscar comida mesmo, o povo de Israel? Mas, não, eu acho que vocês são ladrões. Não, nós não somos ladrões, a gente tá tentando. Ele precisava de tempo para saber, estratégia para saber ser bênção na vida de quem o amaldiçoou, de quem fudeu com ele. Que nem o reconheceu, né? Que nem o reconheceu. Nossa, às vezes quem te pior. bateu nem lembra do que te bateu. Exatamente. A maioria das vezes é isso, te machuca A e não maioria das vezes, Então, gata. o resumo da ópera é isso. E leiam Gênesis ali de 40, capítulo 40 até os 50, mais ou menos. E aí, o mais massa disso tudo é que ele tem a oportunidade de ser transformação na vida das pessoas. Jesus, eu amo falar sobre isso. Jesus, ele convivia com tudo quanto é tipo de gente. Com cobrador de imposto, com puta, com doido, com Pedro, que era sanguíneo, com Judas, que era tudo traidor. certo. Beleza, mas quem passava por ele havia transformação. Ninguém ficava o mesmo quando passava por ele. Então, que as pessoas passem por nós e não continuem os mesmos. Uau. Que a gente possa ser agente de transformação na vida de alguém. Poxa, Daya, mas você quer ser agente de transformação na vida das pessoas cantando sobre traição, sobre bebida? Irmão, deixa eu falar. O bisturi foi feito pra quê? Pra salvar vidas. Mas tem gente que pega o bisturi pra matar gente. Tá Então eu tudo não posso me responsabilizar eu com o que você faz com a minha música. Acho que do meu passado eu fiz tudo que eu pude fazer, assim, sabe? Eu acho que não tem um pedacinho faltando, não. Mas eu acho que no meu futuro tem. E eu quero muito, assim. Qual é? Que é a minha carreira de fazer meu DVD, tocar minha sanfona, igual eu faço já eu faço muito show, né, na fazenda, ali eu faço muito show no Pará também, então eu faço casamento, tocando meus modões na sanfona, tocando muito forró, eu sou fã de Dorival Dantas também, toco muito forró na sanfona. Não tem como ser diferente, né? E aí eu quero filmar isso e fazer algo que eu gosto, sabe? Às vezes não vai ser algo, entre aspas, comercial, de tal, um DVD comercial. Eu faço um DVD meu, uma sanfona e vários sentimentos. É eu tocando sanfona e Deus ali guiando, e vou fazer umas 6 inéditas, umas 6 regravações de música que eu gosto na sanfona, que eu já gosto de tocar assim na roça, e vou gravar. Inclusive é o nome do seu projeto. Uma sanfona e vários sentimentos. É? É. Que lindo! Bom, eu acho que é.
Você tá confirmando, então vai ser. Uma sanfona E vários sentimentos. e vários sentimentos. A minha vida é um filme bem complexo. Tem muitas cenas. Que delícia, isso é bom, é vivência. Pior se não tivesse, né, dona Ruth? Tem muitas cenas, mas assim, o nascimento dela foi uma coisa assim que ficou muito marcada pra mim. Por que não? Porque eu via algo diferente, eu via Deus fazendo algo diferente no nascimento da Marília. Como assim? Ela foi planejado, foi numa época que era difícil da minha vida, e foi planejado. E assim, quando eu vi aquela criança lá, aquele bebê, sem eu ter nenhuma experiência, ela chorava como se ela estivesse fazendo show. Ela chorava a noite toda e dormia de dia. Mentira. Aquele choro, o choro dela era tão grosso, tão forte, que a vizinha batia lá e falava: o que está acontecendo? Que essa menina, não sei, e ela chora a noite inteira assim. Isso durou quanto tempo, dona Ruth? Foi uns 6 meses. Dessa forma? Dessa forma. Ela foi diminuindo, mas teve um dia que ela começou a chorar umas 11 horas da noite, parou 5 da manhã. Eu já tava pra ficar doida. Ah, gente, que é mãe, a gente sabe muito bem o que é isso. Levava no médico, não tinha nada. Nada. Passava os remedinhos pra dor de barriga, aquelas coisas. Cólica, aquela coisinha básica de criança, de recém-nascido. Mas parecia que ela já nasceu trocando o dia pela noite, já nasceu pra isso. Porque a Amarela não gostava de dormir. Gente, que loucura. E não mesmo. Ela não gostava de dormir. Não mesmo. Era 2, 3 horas de sono ali. Ela acordava como se nada tivesse acontecido. Não gostava Era de dormir. assustador. E ela cresceu sem gostar de dormir. Não perdia tempo com sono. Viveu sem gostar de dormir. Exatamente. Então, isso ficou muito marcante, sabe? O nascimento da Marília foi muito marcante. Eu creio que foi algo que Deus tinha planejado, assim, de a passagem dela aqui, sabe? Foi rápida, porque Deus fez aqui nas vidas o que Ele tinha que fazer com a passagem dela. E a cena do futuro? A cena do futuro é a pode ser no presente também. É a continuidade que a gente vai dar no legado. Que eu tenho certeza. Uma cena que eu vejo muito forte é Leozinho pegando todos aqueles álbuns dela, tudo regravando e cantando Marília Mendonça para sempre. Você já vê isso, dona Ruth? Eu vejo. E se algum dia eu não estiver aqui, você vai ver ele crescendo. E ele já começou. Ele chegou lá em casa e falou: vó, eu tô aprendendo a tocar uma música da minha mãe. Meu Deus. Que forte. Então, eu vejo isso pro futuro, você vai me falar. Ou se eu não estiver mais aqui, vai falar: Dona Ruth falou comigo naquele podcast que ele ia fazer isso. E ele vai fazer. Ele vai cantar a mãe dele eternamente. Que música que ele aprendeu a tocar dela? Tá, o Murilo tá ensinando lá pra ele, acho que é Infiel. E ele tá tocando a música? Tá tocando. Na bateria, tá ensinando ele a tocar na bateria. Meu sonho mesmo assim, se fosse pessoal, se eu tivesse esse poder... Você tá jogando pro universo, tá? Jogando pro universo. Eu pegaria todos os artistas, pelo menos faria uns 3 shows de graça pra ajudar pessoas, sabe? Mas assim, um showzão em estádio, com todos os artistas, assim. Tipo um encontro. É um show beneficente, você fala. Isso, Seria um projeto. Com todos os artistas, sem exceção, assim, eu digo no sertanejo, né? Aham. Eu tinha vontade de ver isso acontecer, assim,
Mas não só de vez em quando, mas sempre, assim, sabe? Como se fosse uma coisa anual. Vai ter É. um projeto tal pra ajudar É. as instituições carentes. É. Caramba, Moisés. Eu tinha era meu sonho, assim. Isso sempre esteve com você? Sim. On my head, baby, what is next? Rolling on me, feel it protect, screaming we the best. I got dope, give me respect, baby, what is next? Tell me what is next. I got